Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Black Clover. Todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Eavenstar 18. Links na descrição do vídeo. Antimagia e Magia de Água. Capítulo 2, O Trevo de 5 Folhas. Anos se passaram desde aquele dia em que esta voltou daquela missão sem nenhuma lembrança do que aconteceu com ele na floresta. Agora, dentro de Age Village, dois fazendeiros trabalhavam nos campos. Um homem estava usando magia para usar sua ferramenta no chão. O tempo está bom hoje, então espero que haja uma boa colheita, disse ele. Então, da igreja, que também era um orfanato para as crianças que foram deixadas na porta, houve um grito alto. Ainda não terminei, só mais uma vez veio um grito alto. Exatamente o que foi isso, disse o primeiro fazendeiro. Provavelmente é aquele garoto de novo, ele vai se matar um dia desses, disse o segundo fazendeiro enquanto eles agiam como se fosse uma ocasião normal para a aldeia. Fora da igreja, Asta estava deitado de cara no chão, algumas de suas roupas encharcadas. Ainda não terminei, disse ele olhando para cima. Ele havia crescido ao longo dos anos, mas agora usava uma faixa preta em volta do cabelo. Asta, essa foi a segunda vez hoje. Se você for atingido mais uma vez, pode acabar perdendo mais memória, disse a irmã Lily preocupada. Ela o atingiu na cabeça com sua magia de água. A razão pela qual ela estava fazendo isso alguns meses depois que esta voltou da missão, ele começou a ter visões de alguém em seus sonhos e aconteceu na floresta. Ele então sentiu que a pessoa que viu em seus sonhos era alguém importante, então agora ele estava tentando encontrar uma maneira de recuperar essas memórias. Sua resposta foi fazer com que a irmã Lily o acertasse na cabeça com sua magia de água. Mas eu tenho que lembrar que é importante. Eu sei que é, então só mais uma vez, disse esta, se levantando com um olhar determinado em seu rosto. Você está incomodando a irmã Lily de novo, Asta, disse uma voz familiar atrás deles. Asta se virou para ver as outras crianças que moravam na igreja. Seu rival Yuno, que havia crescido muito desde que era mais jovem e ainda usava o pingente no pescoço. Aqui, deixe-me ajudá-lo com isso, Yuno disse, caminhando até os cestos de roupa suja. Ah, claro, obrigada, Yuno, disse a irmã Lily enquanto pegava uma das cestas e começava a pendurar as roupas. Ei, Asta, está aparecendo de novo, disse uma garotinha apontando para a testa de Asta, onde uma pequena cicatriz era visível. Oh, obrigado, disse Asta, movendo sua faixa para baixo para cobrir a cicatriz. A cicatriz era do dia em que ele perdeu aquelas memórias de quando sua cabeça bateu na pedra. Porque você está tentando se lembrar daquele dia de qualquer maneira, você provavelmente vai se lembrar que tropeçou em algo no caminho de volta, disse o menino mais novo. Não, eu sei que é algo importante, só preciso lembrar de saber o que era, disse esta, mas ainda assim não vou parar até me lembrar e ainda me tornarei o Rei Mago, não importa qual seja a memória, ele disse sorrindo. Como se você pudesse se tornar o Rei Mago, disse o menino, fazendo Asta parecer irritado. Vou te mostrar, apenas observe. Agora vou te mostrar meu movimento final, disse Asta empurrando a mão direita para frente, mas nada saiu, fazendo parecer chocado. Veja, como você vai se juntar aos Cavaleiros Mágicos ou até mesmo se tornar o Rei Mago se você não tem nenhuma magia, disse o menino, parecendo irritado por Asta continuar a agir dessa maneira. Asta está sendo engraçado de novo, disse a jovem, rindo do jeito que ele ainda estava de pé. A atenção deles foi então trazida para onde Yuno estava usando sua magia de vento para secar as roupas em uma grande esfera de vento. Isso é incrível, disse a outra garota, parecendo maravilhada com a magia de Yuno. Tudo bem, então deixe cortar a madeira para mim, disse Asta correndo para a frente da igreja. Ele pegou um pequeno machado e cortou um pedaço de madeira em dois. Então Yuno apareceu e usou sua magia para cortar a madeira em 4 pedaços. Vamos, Yuno, pare de tentar me mostrar, disse Asta apontando o dedo para seu rival. Só porque você tem magia não significa que você é melhor do que eu, disse ele parecendo sério.
Não é tão difícil de fazer, disse Yuno com um olhar calmo em seu rosto. Asta parecia irritado antes de correr em direção à direção onde um crânio de demônio gigante estava no chão. No topo do crânio havia uma estátua de madeira do primeiro rei mago. Yuno, você não acha que pode ser um pouco mais legal com Asta? Perguntou a irmã Lily. Yuno não respondeu, apenas entrou na igreja. Dentro do crânio vazio do demônio havia uma floresta. Asta estava fazendo abdominais. 498, 499, 500 ele disse antes de se levantar. Ele então puxou um cantine antes de começar a beber, revelando que o líquido era verde. Agora para minha bebida energética especial, disse ele enquanto bebia. Um pouco depois, Asta sentou-se no galho de uma árvore olhando para o pôr do sol. Yuno com certeza mudou. A maneira como ele está agindo me faz pensar se ele ainda se lembra, disse ele enquanto pensava em quando ele e Yuno bateram os punhos para declararam que eram rivais. No dia seguinte, o povo de Age Village estava reunido dentro de uma grande torre. Dentro da torre havia grimórios nas prateleiras que cobriam a sala redonda. Asta e Yuno ficaram no meio das pessoas da mesma idade que eles. Este foi o dia em que as pessoas receberam um grimório que ajudaria com seu poder mágico e até o tornaria mais forte. Então hoje é o dia, disse Asta sorrindo enquanto Yuno parecia calmo. Longe deles na multidão, duas pessoas estavam olhando para Asta e Yuno sorrindo. Basta olhar para eles. Eles poderiam parecer mais pobres, disse um deles. Nem mesmo conseguir um grimório os tornará melhores, disse a outra pessoa. Em um pequeno palco, um velho de barba usando um chapéu de mago ficou em frente a um pequeno dispositivo redondo que brilhava com poder mágico. Saudações a todos, eu sou o mestre desta torre de grimório. Como todos sabem, esta é uma tradição onde os jovens obtêm seu grimório. Isso os ajudará a melhorar sua magia com até mesmo uma chance de se juntar aos cavaleiros mágicos. Então, por favor, faça isso, ele disse àqueles últimos mundos, surpreendendo urgentemente algumas pessoas na multidão. De qualquer forma, deixe a seleção começar, o velho disse levantando as mãos no ar. Grimórios nas prateleiras começaram a brilhar com poder mágico enquanto voavam em direção às pessoas. As pessoas então começaram a pegar seus grimórios. Uau, as minhas são maiores. Bem, as minhas têm mais páginas, disseram as pessoas comentando sobre a aparência delas. Com licença, disse Asta fazendo com que todos na sala olhassem para ele para vê-lo segurando as mãos no ar, sem nada nelas. É meu grimório, atrasado ou algo assim, disse ele parecendo chocado quando as pessoas começaram a rir dele. Asta caiu de joelhos com o choque. Isso não pode estar certo, ele pensou. O não disse à irmã Lily que estava olhando para fora da multidão com as crianças e o padre da igreja que havia chegado com outras pessoas da vila para ver as pessoas da vila pegarem seus grimórios. Mesmo que haja um pouco de poder mágico, você ainda deve conseguir um grimório, disse o padre parecendo confuso. A atenção de todos foi atraída quando uma luz brilhante começou no meio da sala. Eles olharam para ver Yuno segurando seu grimório, mas estava brilhando e na capa havia o símbolo de um trevo de 4 folhas. E trevo de 4 folhas, disse alguém na multidão. Um trevo de 4 folhas, esse é o mesmo grimório que o primeiro rei mago usou. Muito bem, Yuno, alegrou o padre. Yuno então olhou para as pessoas ao seu redor. Eu me tornarei o rei mago, ele disse com um olhar determinado em seu rosto. Muitas pessoas na multidão torceram por ele. Não se precipite, Yuno, disse Asta, fazendo as pessoas ficarem em silêncio enquanto se levantava olhando para Yuno com seriedade. Eu vou alcançá-lo, sou seu rival, disse ele parecendo determinado. As pessoas na multidão começaram a rir. Yuno parecia surpreso antes de parecer calmo e começar a sair. Boa sorte, ele disse saindo, deixando Asta parado ali enquanto as pessoas começaram a sair. Asta agora estava de volta à mesma árvore olhando para baixo. Eu não peguei um grimório hoje, mas isso não vai me impedir. Eu me tornarei o rei mago, disse ele cerrando os punhos. Eu não tinha magia, então treinei duro para fazer meu corpo para que eu possa ser forte. Não vou desistir, disse ele. Ele então colocou a mão na cabeça quando uma visão apareceu em sua cabeça. Uma garota estava segurando sua mão enquanto corava.
Os olhos de Asta então se abriram surpresos. Eu conheci alguém naquele dia, ele pensou, pensando que a visão fazia parte de sua memória perdida. Ele então começou a pular de árvore em árvore quando ouviu alguém gritar da aldeia. Asta correu em direção à vila onde pulou um muro vendo Yuno preso em correntes com as mãos atrás das costas. Asta caiu no chão. Eu vim para pará-lo, disse ele encalhando quando percebeu que a pessoa para quem ele estava apontando estava acorrentada a uma parede. Ele foi uma das pessoas que insultou Asta e Yuno na Torre Grimoire. Havia sangue descendo de sua cabeça e ele olhou para a esquerda de Asta. Asta olhou para ver um homem de cabelo preto, vestindo uma capa preta e uma cicatriz no olho esquerdo. Asta então o notou segurando o grimório de Yunus. Ei, isso pertence a Yuno, devolva, seu idiota, disse ele. Não, eu acho que não, isso vai pegar um bom preço no mercado. É ridículo de qualquer maneira que alguém daqui tenha colocado as mãos em um grimório de 4 folhas, ele disse segurando-o enquanto sorria. Agora você vai sair do meu caminho, ele disse enquanto o seu próprio flutuava na frente dele e um pequeno portal mágico apareceu atrás dele. De jeito nenhum, disse Asta enquanto corria em direção ao homem. Chains então começou a disparar dos pequenos portais mágicos em direção a Asta. Asta rande-se Yuno quando as correntes se aproximaram de Asta, mas Asta rapidamente se esquivou delas. Asta teve que se mover atrás do homem para desviar das correntes. Ele estava prestes a socar o homem com o punho direito quando se viu incapaz de se mover. Correntes haviam se enrolado em sua cintura. Você realmente acha que pode derrotar um ex-cavaleiro mágico? Disse o homem sorrindo enquanto suas correntes levantavam Asta do chão. Dança da víbora, disse ele. As pontas de cada corrente se transformaram em pontas afiadas quando todas atingiram Asta e o enviaram voando contra a parede. Ele estava sentado com sangue escorrendo do lado do rosto e seu ombro esquerdo foi cortado. Não posso desistir, disse Asta olhando para o chão quando o homem o chutou no ombro. Quer saber uma coisa interessante? Essas correntes medem o poder mágico da pessoa que prendem e não consigo sentir nem um pouco de magia dentro de você, disse ele fazendo os olhos de Asta se arregalarem enquanto ele ria. Não, isso não pode estar certo. Não posso desistir, pensou Asta. Tenho que me tornar o Rei Mago, disse ele. O Rei Mago ridículo. Alguém como você sem magia nunca pode ser o Rei Mago. Seu amigo ali provavelmente está rindo de você, disse o homem sorrindo enquanto chutava Asta no ombro. Ele está certo, pensou Asta quando seus olhos começaram a fechar. Yuno sempre foi melhor do que eu quando se tratava de magia. Como eu poderia acreditar que poderia ser o Rei Mago? Ele pensou quando seus olhos começaram a fechar completamente sobre a compreensão de que ele não poderia realizar seu sonho. Asta, ele está certo, você não será o Rei Mago, disse Yuno. Veja o que eu te disse, disse o homem sorrindo, mas antes que ele pudesse falar novamente, Yuno falou. É porque eu serei o Rei Mago, disse ele, fazendo os olhos de Asta se abrirem ao ver a memória de como os dois declararam que competiriam para ver quem se tornaria o Rei Mago. Você está errado sobre Asta Rangi, Asta é meu rival, disse Yuno seriamente enquanto os olhos de Asta se arregalavam. Flashback. Dentro de uma cidade onde a neve cobria o chão, um Yuno mais jovem caiu no chão com arranhões no rosto. Devolva essa mina, disse ele com lágrimas nos olhos enquanto olhava para o homem segurando seu pingente. Não, acho que não, isso não combina com alguém como você e acho que vai vender por um bom preço, disse um homem que segurava o colar sorrindo. Devolva isso, gritou Asta correndo até o homem e empurrando-o. O homem socou Asta no chão. Asta se levantou limpando o arranhão que agora estava em seu rosto. Devolva isso que pertence a Yuno, ele disse correndo para o homem novamente apenas para ser socado novamente. Ainda não terminei, disse ele enquanto continuava de para lutar contra o homem, mas nunca ganhando vantagem. Yuno continuou a assistir à luta enquanto as lágrimas saíam de seus olhos enquanto observava Asta tentando recuperar o pingente. Alguns minutos depois, Asta caiu no chão, com o rosto coberto de ferimentos. O pingente foi jogado no chão. Esqueça isso, não vale tanto, disse o homem se afastando. Asta, você está bem? Disse Yuno correndo para seu irmão adotivo. Asta abriu um olho sorrindo. Sim, estou bem, você recuperou bem, disse ele.
Por que você fez isso? Perguntou Yuno. O rei mago deve proteger seu povo. É por isso que eu quero ser ele. Posso provar que alguém como nós pode se tornar o rei mago, disse Asta sorrindo. Yuno parecia surpreso. Ele então enxugou os olhos parecendo determinado. Então é isso que farei. Não vou mais chorar e ficarei mais forte para poder ser o rei mago, ele disse. Eu quero proteger a todos para... Asta então se levantou. Então você quer ser o rei mago para? Disse ele sorrindo. Yuno assentiu parecendo determinado. Você sabe o que isso significa, certo? Você e eu somos rivais. Fim do flashback. Asta então ouviu a visão da garota de sua visão anterior em sua mente novamente. Mas desta vez ela falou, obrigado Asta. Espero que nos encontremos novamente para que eu possa ver você realizar seu sonho, disse ela. Asta então parecia sério quando agarrou o Renji pelo braço, fazendo-o parecer surpreso. Você, saia de cima de mim, disse ele com raiva, apertando o tornozelo com mais força, fazendo o homem recuar. Asta então se ajoelhou. Desculpe, você teve que ver meu Yuno assim, apenas me dê um minuto e eu vou vencer esse cara, disse ele. Houve um flash de marcas pretas aparecendo no lado direito de seu rosto. A área estava coberta de escuridão quando um Grimório disparou da parede e flutuou na frente de Asta. O Grimório era cercado por uma aura vermelha e na capa havia um trevo de 5 folhas. Isso é um Grimório, disse Asta parecendo surpreso. Eu sabia, não tem como você não ter sido escolhido, Asta disse Yuno sorrindo. O Grimório se abriu e uma grande espada negra começou a sair das páginas. A espada flutuou no ar antes de esfaquear no chão ao lado de Asta. Asta então agarrou o cabo da espada. Quando isso aconteceu, uma sombra de um ser negro com asas apareceu atrás dele. Eu não entendo. Eu sabia que você não tinha nenhuma mágica. Como você conseguiu um grimório e aquela espada? Disse Renji. Então olhando com medo ele gritou. Que tipo de anormal da natureza você é? Mais portais apareceram atrás dele e dispararam correntes em direção a Asta. Asta rapidamente destruiu as correntes com sua espada, fazendo-as desaparecer completamente. Você destruiu meu feitiço, disse Renji recuando. Asta cravou os pés no chão e começou a correr em direção a Renji enquanto trazia sua espada de volta. Mesmo sem o poder mágico normal, eu me tornarei o rei mago, disse Asta. Minha magia nunca desistiu, ele gritou acertando a espada no antigos cavaleiros mágicos estômago enviando-o voando contra a parede. Asta olhou para ver o homem inconsciente. As correntes que prendiam o Yuno desapareceram e também as que prendiam o homem à parede, que agora parecia surpreendida pelo poder que acabara de testemunhar. O grimório de Asta flutuou até ele e ele colocou a espada sobre a página. A espada voltou e então se fechou. Ele então segurou o grimório na mão direita. Isso é realmente meu, disse ele parecendo surpreso. Ele então olhou para ver Yuno pegando seu próprio grimório. Ei, Yuno, olhe, eu tenho meu próprio grimório. Pode não parecer ótimo, mas é meu, disse ele sorrindo. Parece que você salvou minha vida de novo, disse Yuno avançando quando o sol começou a se pôr. Vou pagar minha dívida com você um dia. Você ainda se lembra do que dissemos naquela época, disse ele olhando para Asta sorrindo. Asta então sorriu para si mesmo. A maneira como você tem agido recentemente. Pensei que você tivesse esquecido, disse Asta ao lado dele. Os dois se lembraram do dia em que se declararam rivais. Agora, no presente, eles bateram os punhos novamente. Vamos ver quem se torna o rei mago, disseram os dois. Asta então olhou de volta para o pôr do sol. Ei Yuno, você acha que se meu poder existe, poderia haver magia que poderia ajudar a restaurar a memória das pessoas? Ele perguntou. Não vejo por que não deveria haver. Você se lembrou de algo? Perguntou Yuno. Ele então pareceu surpreso ao ver Asta sorrindo. Eu conheci uma garota na floresta. Vou descobrir quem era e vê-la novamente, ele disse olhando determinado para descobrir quem ela era enquanto começa sua jornada para se tornar o rei mago.